Oi, oi, temperadinhas! Esse vídeo é um corte da participação da Dona Rita no Acessíveis Podcast, projeto das queridas Marimu e Titi Miller. A conversa toda tem quase 2 horas e está disponível no canal delas. Também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo Uhum. escutando não tenham mesmo o conhecimento sobre O que é o que isso? de fato é o marxismo. Sim. Um tweet. Um tweet, vamos lá. Pode ser um tweet longo, pode Hoje ser em um, dia um tá thread, liberado. né? O Elon liberou pra gente até Não, e que vários loucura, não caracteres. existe mais tweet, né? Não, agora é um Porque X. é um xiste. Você vai xizar agora. Ó, o que eu diria é assim, quando você acompanha o debate político europeu, e aí europeu é Eurásia, porque a Rússia não é Europa, quando você acompanha o debate desse bloco da Eurásia, ela vai produzindo teorias políticas. Então, a ideia de esquerda e direita, ela é uma ideia produzida a partir da Revolução Francesa. Quem estava à direita do rei e à esquerda do rei. Quem gostaria de uma mudança, e quanto mais à esquerda, mais radical, indo na raiz, daquele regime de um antigo funcionamento do Estado e da sociedade francesa. E quem estava mais à direita, quanto mais à direita, mais a ideia de manter e conservar aquele regime, aquela instituição. Então, isso seria um tweet para te falar, direita e esquerda. Mais uma vez, galera, será que isso serve para a periferia do capital? Será que esse modelo serve para pensar a América Latina, a África, a Ásia? Então, essa é a coisa número 1. Porque a gente não teve Revolução Francesa. A gente teve um colonialismo brutal. O que a América e a África e a Ásia conhecem é o horror do colonialismo. É não ser reconhecido como um ser humano. É as suas crianças serem atiradas em rio. Os espanhóis se divertiam atirando criança indígena em rio. Então, o que a gente conhece é 350 anos de escravidão. Direita e esquerda, será que esses termos servem para este debate? Essa é a nossa primeira conversa. Os estudos decoloniais, eles olham inclusive para isso. Os debates panafricanistas, eles olham inclusive para isso. A Audre Lorde, que é uma autora estadunidense, maravilhosa, feminista, mulher negra, lésbica, ela tem uma frase que é: as ferramentas do Senhor destroem a casa do Senhor? É com as ferramentas da casa grande que a gente derruba a casa grande, só que isso também é delicado. Ó, para te responder o que é marxismo, volta. Porque se a gente vai um pouco nessa, a gente vai falar, então recusa a academia europeia. Recusa, e aí é entender que a ferramenta do Senhor, se for para a mão do escravizado, deixa de ser ferramenta do Senhor. A gente também tem que usar tudo que tiver à nossa disposição. Como ferramenta, essa é a minha visão, como ferramenta teórica. O que é marxismo? O que é esquerda radical? Vai haver, na Europa, à medida que avançam os debates de esquerda, um grupo de intelectuais que vai ficar conhecido como socialistas utópicos. Por que utópicos? Porque eles acreditam na fraternidade, eles acreditam na comunhão, na comunidade, eles acreditam que se o chefe pagar melhor o funcionário... E são ideias. Eles têm uma ideia do que deveria acontecer, de como... Mas não tem um plano, não tem como explicar, não é uma abordagem científica. Então, a primeira vez que isso vai acontecer, quem tiver interesse, tem um texto do Engels, que é o namoradinho do Marx. Eu falo mesmo. Ele super, era uma bromance. Enquanto alguém não provar que é mentira, eu falo mesmo. Mas voltando, então tem um texto do Engels, que era 3 capítulos de um livro, que era tão bom que eles não deixaram como 3 capítulos de um livro. Foi publicado como um livro à parte. É um livrinho assim, você consegue ler numa sentada, chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. É a ideia de que esses 2 intelectuais que estão vindo de 2 lugares na Europa, Inglaterra e Alemanha, a vida dele vai ser entender uma coisa que não tinha nome, que é essa sociedade pós-revolução industrial. Essa sociedade que está organizando alguma coisa que tira tudo que havia no mundo. No manifesto do Partido Comunista, o Marx fala, tudo que era sólido desmanchou no ar. Tudo que a gente conhecia como família... Não, família mudou. Não, religião mudou. Tudo...
tudo que era sólido desmanchou. Porque existe um novo modo de produzir a vida, um novo modo de trabalhar. As pessoas antes estavam atidas à terra, agora elas vão ter salário. Então tudo mudou. E o Marx vai tentar fazer uma abstração ao nível máximo de como esse sistema opera. O que movimenta esse sistema? Ele está ancorado em o quê? O que acontece? Como ele produz as suas crises? E aí, esse empreendimento teórico se chama o capital. Então, a primeira pessoa que falou de capitalismo foi o seu Carlinhos. Quando ele olha para essa sociedade pós-industrial e fala, isso aqui é diferente daquilo lá. Ainda é uma sociedade de senhores e fudidos. Só que esses senhores e fudidos agora estão regimentados por uma nova ordem, a ordem capitalista. O que mantém essa sociedade em funcionamento é outra coisa. Então, o que é o marxismo? É uma abordagem teórico-metodológica, tem uma palavra que a gente usa na teoria marxista que é praxis. A teoria vai informar a prática e a prática vai reinformar a teoria. Então, a ideia do marxismo é, se você ficar numa academia debatendo ideia com seus companheiros, não serve para nada. Uma das frases do Marx, a tese 11, por isso o canal da Sabrina, tese 11 sobre o Feuerbach, que era um outro filósofo alemão que está pensando o cristianismo, o Marx diz, os filósofos têm até aqui interpretado o mundo de formas distintas. A questão é mudar o mundo e não apenas interpretá-lo. Então o marxismo é uma corrente, é a corrente europeia. Então a gente tem que pensar isso. Os povos indígenas resistiram ao capital? Os povos africanos em diáspora resistiram ao capital? O aquilombamento não é uma tecnologia de produção de vida em oposição ao capital? E a resposta que você tem que estar me dando é sim. Mas o que é o marxismo? É esse movimento euroasiático, porque ele vai se desdobrar na Rússia, euroasiático, de compreender a lógica de funcionamento de uma nova sociedade que nasce na Europa e que expande seus tentáculos para o mundo através da colonização e que regimenta uma nova forma de vida. Marx e Engels vão entender o funcionamento desse sistema e como seria possível desmantelá-lo. Então, todo o sistema é desmantelado de dentro. O antigo regime na França, quem que vai derrubar ele? A burguesia. A burguesia derruba o regime da aristocracia. Quem estava no topo da pirâmide era um rei safado, um aristocrata safado, um nobre, um visconde, um duque, E agora, quem está no topo da pirâmide é essa classe que jogou a outra para fora. Então, a classe que era revolucionária vira a classe reacionária. Guilhotinando todo mundo, geral. Fazendo uma revolução. Agora, a classe revolucionária deste nosso tempo é a classe que trabalha. Porque é ela que produz toda a riqueza do mundo. Por que a gente está aqui? Porque alguém fez esse sofá. Porque alguém fez essa mesa. Porque alguém está operando essas câmeras. Porque alguém vai subir esse vídeo. Porque alguém vai editá-lo. É uma classe que trabalha. Tudo que existe no mundo é produzido por uma classe. Mas essa classe não fica com nada do que produz. Ela recebe uma fração da venda, do valor do que ela produziu. E o Marx e o Engels estão, através de uma abordagem científica e metodológica, pensando como opera o sistema e como desmantelá-lo. Por isso é uma teoria metodológica de intervenção na realidade anticapitalista. Foi um tweet? Não. Foi o fio, segue o fio.